Bom dia. Hoje o nosso episódio vai ser em português, que é uma coisa que agora não tenho feito muito. Mas estou super contente porque há meses e meses e meses que já tinha falado com estas meninas sobre este possível episódio em que elas falavam um bocadinho sobre a experiência de entrar no mercado da tradução, todas essas coisas, e acho que é particularmente interessante elas serem todas portuguesas, não é? Podíamos ter feito uma mistura de várias Uhum. nacionalidades, mas achei muita graça serem todas portuguesas. Eu conheço-as todas em pessoa, fomos a um evento e a Alice às vezes vem cá para o escritório, portanto já as conheço, o que é ótimo. E por isso acho que são pessoas muito interessantes e que têm muito para dizer e que têm uma visão muito particular, mas ao mesmo tempo muito abrangente da indústria, e como elas têm muitos clientes internacionais e nacionais, portanto vão ter assim umas coisas interessantes para dizer, acho eu. E por isso resolvi convidar a Melanie, a Carolina e a Alice. Têm aí os nomes, não é? E por isso, só para fazer uma brevíssima apresentação de cada uma, se calhar começamos, olha, por ordem alfabética, pode ser a Alice primeiro. Só assim, O que é que brevemente, queres que diga? Tipo, a o que tu idade e quiseres. nome e não sei o quê? O que É é que eu como queiras. faço? Onde é que vem? É um bocado isso, é um bocado, é o que achares bem. Então, eu sou a Alice, tenho 25 anos. Neste momento eu tenho 2 aninhos de carreira. Portanto, ainda sou um baby. Exato. E, e faço essencialmente tradução médica, tradução de marketing e de vez em quando também alguma tecnologia, assim, mais equipamentos. Pronto, fora estas coisas, acho que também vou variando um bocadinho. Eu acho que sei mais aquilo que eu não quero fazer na tradução do que provavelmente o que eu quero fazer. Acho que isso É justo. também é mais ou menos normal. Uhum. Um, Pronto, e então tenho mestrado em tradução que tirei na Universidade de Coimbra. E pronto, basicamente é isso. E pronto, e não fez mais nada. Muito bem. É mentira. E a Carolina, o que é que fazemos hoje em dia e de onde é que isto apareceu? Eu faço mais tradução criativa e de marketing. Basicamente, eu entrei no mercado há mais ou menos 4 anos e no início meti a mão em tudo, também muito por causa da empresa onde eu estagiei. Eles foram o meu primeiro cliente, depois quando fiquei freelancer, e eles faziam muita tradução técnica, então pronto, era o que eu pegava mais, mas Uhum. depois comecei-me a perceber que gostava muito mais da transcriação e assim comecei a largar um bocado mais essa parte mais técnica, se bem que de vez em quando pego e às vezes até sabe bem mudar, mas no geral gosto mais da tradução criativa. Uhum. Também fiz mestrado, fiz primeira licenciatura também na Universidade de Coimbra, que foi onde conheci a Melanie, e depois fiz o mestrado na Universidade do Porto. Uhum. Muito bem. E a Melanie? Ficou para último, só porque se chama Melanie e começa por M. Pois, isto é a minha vida, é sempre a Combinação. última. Imaginei eu. Pois, é verdade. Bem, como a Carolina disse, eu tirei Línguas Modernas em Coimbra e depois achei necessário ter assim algo mais prático. Nunca pensei que fosse para a tradução porque eu tinha aquele estereótipo de uma pessoa num quarto escuro a traduzir, se uma seca, e eu era muito mais da comunicação e assim, então não me imaginava muito. Depois de explorar um bocadinho, descobri que era muito mais do que isso, havia mil e uma áreas, havia também a oportunidade de falar com clientes, terem também estas reuniões com eles e ajudá-los pronto, a terem sucesso nas suas marcas e assim. E então decidi ir para o mestrado de tradução. Eu neste caso fui para Bragança, porque queria Politécnico, queria algo assim um bocado mais prático e também porque era perto de casa, porque eu sou de Foz originalmente. Fiz o mestrado, fui para uma empresa, estive lá um ano, gostei. Nunca pensei que virasse a ser freelancer porque eu tinha aquela ideia da segurança, de ter aquele dinheiro garantido, mas Uhum. depois descobri que também é preciso ter outras coisas que às vezes não temos numa empresa de tradução. Uhum. E então comecei a ser freelancer, mesmo ali foi ali o timing da pandemia. Tipo, eu despedi-me e depois de repente tínhamos uma pandemia passado umas semanas que tinha entrado também em Portugal. E pronto, comecei aos poucos, foi-me correndo bem. Também no início pensava que ia para a tradução jurídica, porque era o que eu fazia mais na empresa. Cheguei a fazer aqueles cartõezinhos físicos para entregar às pessoas e dar aos solicitadores, mas depois descobri que podia ir para uma área que eu gostava mais, que era a tradução criativa. Faço mais marketing, turismo, também estou a tentar entrar na área da sustentabilidade e pronto, faço uma tradução um bocado mais criativa, também a Uhum. transcriação. Exato. E é isso.
Muito bem. Eu acho que muitas das pessoas que vão ver o nosso episódio estão agora, por exemplo, nos últimos anos da faculdade, a fazer os mestrados, essas coisas todas, e imagino que haja aí a ideia do estágio a querer entrar nas suas vidas. Por isso eu queria falar um bocadinho sobre essa história do estágio. Vocês, imagino eu, tenham feito um estágio curricular. Não sei se toda a gente fez um estágio Sim. curricular, porque há uma Sim. diferença e tal e tal. Porque eu, como não fiz nenhum desses, não sei nada disso, mas acho que é uma coisa assim. Por isso, se calhar, vamos mais ou menos falar aí desse assunto, como é que chegaram lá, se foram os vossos professores que vos ajudaram, porque eu sei que há professores que fazem isso, se foram vocês que procuraram, se viram um anúncio, como é que a coisa aconteceu. Desta vez começamos por a Carolina. No meu caso, a Universidade do Porto já tem alguns acordos com bastantes empresas, mais na área do Porto, também tem algumas em Lisboa. E eu primeiro até tinha pensado em fazer o estágio em Lisboa, porque o meu pai mora lá, e estava a pensar que queria fazer em audiovisual. Só que depois, um professor meu que trabalhava numa empresa e nós acabámos por conversar sobre isso. Ele falou-me que o ambiente da empresa era muito fixe e não sei o quê, se eu não gostava de lá estagiar. E então, pronto, fui à entrevista e fiquei lá, fiquei nessa empresa e adorei a experiência. Acho que foi a melhor parte do mestrado, foi quando eu aprendi mais mesmo. Foi quando meti mesmo mãos à obra e comecei a aprender mesmo a trabalhar com CAD Tools. Na parte depois tipo, de me lançar mesmo para o mercado, aí já foi. Não aprendi muito sobre tarifas, sobre clientes, e assim, nessa parte não mexi tanto, foi mais mesmo tradução. E a tradução era mais vocacionada especificamente para assuntos. Era mais técnica, sim. Uhum. Não tinha assim muito criativa, de vez em quando lá aparecia. Lá está, a parte da audiovisual ficou mesmo por aí, nunca mais explorei essa área. Só mesmo no mestrado é que eu fiz alguns trabalhos de legendagem assim. Depois acho que como freelancer no início acho que também cheguei a fazer uma ou duas coisas, mas depois acabei mesmo por deixar porque apercebi-me que era uma coisa que me dava mesmo muito trabalho e não era tão bem pago como a tradução criativa e a tradução técnica. E acabei Já por deixar de falaremos lado. de dinheiros mais à frente. Que é importante. E a Alice Bem, estou a inventar ou tu fizeste o estágio durante a pandemia especificamente? Sim, eu acho que pronto, o meu estágio sofreu um bocadinho com a questão da pandemia, porque eu até considero que fiz o estágio numa empresa muito boa. Eu fiz, não sei se pode mencionar aqui Aqui podes mencionar empresas. tudo o que quiseres, Pronto. como é Então, óbvio. eu fiz o meu estágio na L10N em Lisboa. É uma das empresas mais proeminentes na questão da tradução técnica. Tem um leque de clientes incrível que eu também fui contactando. Mas pronto, infelizmente havia muitos tradutores, aliás, todos os tradutores da empresa estavam em casa e acabei por não ter tanto contacto com eles. Pronto, e acabei só mesmo a contactar com os gestores de projeto. Acho que pronto, não foi uma altura especificamente boa para criar laços, porque pronto, estava toda a gente super medrosa. Eu, inclusive, acabei por, a certa altura, o meu estágio foi desde outubro a janeiro de 2020, ou seja, outubro de 2020 a janeiro de 2021, e, portanto, a certa altura também eu tive que vir para casa porque a situação em Lisboa estava muito perigosa e eu ia e vinha de Coimbra a Lisboa todas as semanas, ou seja, pronto, também não queria estar a pôr a minha família em Em risco, causa por causa desta claro. situação toda. Mas pronto, basicamente o meu estágio foi acima de tudo de tradução técnica. No estágio tive algumas coisas de tradução financeira, apesar de não ter sido grande coisa. Também andei a explorar um bocadinho a tradução legal. Mas pronto, era assim mais tradução técnica, tradução médica e algum marketing. Pronto, eu nessa altura eu tinha ficado com uma melhor ideia da tradução técnica porque eram coisas muito menos específicas. Eu até costumo brincar a dizer que passei o estágio todo a traduzir manuais de instruções de porta-paletes. Mas pronto, ou seja, foi interessante porque isso depois também ajudou a que eu escolhesse o meu tema da tese, que foi exatamente comparar a escrita dos manuais de instruções em alemão, inglês e português. Uau.
E como é que tu foste Mas parar pronto, à Lion? Foi através da faculdade ou encontraste um anúncio? exato, pronto, assim como a Carolina, a Universidade de Coimbra também tem alguns protocolos e então a LDZN tinha já protocolo com a universidade. A minha professora disse que era uma empresa incrível e eu assumi que era e o contacto com eles também foi super rápido e portanto acabei a fazer lá o estágio. Infelizmente não fiquei lá, não sei se não falei muito com eles sobre o motivo. A que a sensação que me dava era que também não estavam propriamente a precisar de tradutores, Uhum. portanto, pronto, acabou por ser assim. E depois, pronto, acabei a procurar algumas vagas em empresas, só que achei que não era um salário justo para aquilo que eu tinha acabado de fazer e acabei por tornar-me freelancer. Pronto. Pois. Então, e a Melanie, como é que foi? Como é que encontraste o estágio? Também foi Olha, na escola? não, foi uma experiência um bocado diferente, por Ah, acaso. eu Pronto. imaginei. Sim, sim, foi um bocado diferente. Então, basicamente, nós também tínhamos essas parcerias e eles até queriam mandar-me para uma empresa de Barcelona. Só que eu Uh, tinha duas questões. A primeira questão é que eu não queria ficar longe de casa porque o meu namorado estava lá a trabalhar, né, o amor, não queria ficar longe. sempre relevante, é verdade. É sempre relevante, não queria ficar longe de casa, e também que estava com a ideia de querer ficar em Portugal e querer ficar a trabalhar em Portugal numa empresa de tradução, essa era a minha ideia. Então eu pesquisei e depois acabei por encontrar uma empresa em Viseu que parecia assim mais o que eu estava à procura, porque eu queria uma empresa pequena que me desse diferentes competências. Eu não queria uma empresa grande, enquanto, lá está, por causa daquela ideia que eu tinha de ficar aí fechada num canto. Eu não queria ficar fechada num canto sem ninguém, sem falar com ninguém. Então acabei por ir para lá, gostei da experiência porque era mesmo, era eu, o gestor de projetos, a patroa que ainda estava lá na empresa também, A ela patroa. trabalhava lá, a patroa, A patroa. e acho que era mais um rapaz do marketing. Então, e eu também tive que lidar com clientes, porque os clientes chegavam lá e às vezes quando ela não estava lá ou alguém estava de férias, era eu Há que tinha que clientes fazer a parte. físicos. Sim, clientes físicos. Adoro. Era a parte que eu até também gostava também, porque eu, pronto, eu tive que fazer um bocado de tudo. Eu também tive que fazer um bocado de gestão de projetos, tinha a questão também das as juramentações que eu também cheguei a fazer, cheguei a meter-me, eu também, pronto, metia um bocado no que me davam, então também meti-me na parte do marketing deles, cheguei a fazer escrita dos artigos do blog e também por causa disso entrei na parte do copywriting e assim. Pronto, eu como nunca também imaginei a ser só uma coisa, a fazer só tradução, acabei por gostar muito da experiência porque fiz um pouco de tudo e por acabar depois quando eu decidi sair, eu estive lá um ano e pouco, decidi sair, e ajudou-me muito porque eu sabia mais ou menos as tarifas, no mestrado tinha falado sobre isso também tive sorte, mas eu sabia mais ou menos quais é que eram as tarifas que a empresa levava, como é que era o tratamento dos clientes, o que é que tinha que se fazer, o que é que não se tinha que fazer, a parte da tradução jurídica, sabia mais ou menos qual é que era a situação em Portugal, então no início também me ajudou o facto de eu ter experiência de um ano, porque eles acabaram por me querer ficar lá também a ajudar. Ajudou-me estar lá um ano, e ajudou-me a ter competências um bocado diferentes que às vezes não temos nas empresas maiores. Uhum. Pois, exatamente, é verdade. Mas vocês são um bocadinho atípicas para a minha experiência, porque as amigas que eu tenho, não é? Tenho imensas amigas tradutoras, como é óbvio, mas geralmente elas ficaram nas empresas ou procuraram logo empresas a seguir, e vocês, segundo eu sei, todas, não é? Quando acabaram o estágio, por mais vontade própria, menos vontade própria, é irrelevante, a verdade é que se lançaram imediatamente como freelancers. Assim, Certo? Isso já estavas. eu fiquei lá, Diz. porque o estágio era só 3 meses. Hum. E depois eu fiquei lá como empregada, colaboradora, ou o que seja, um ano. Que agora há muitos nomes, não é? Pois, mas eu digo que as Ok, minhas amigas então. costumam ficar muitos anos, tipo 10 Muito anos, mais 15 tempo, anos, sim, coisas assim, não é? exato. Pois, Mas não foi assim. A Alice, portanto, enfim, acabou por não ter essa conversa com as pessoas e acabou por começar a fazer as coisas dela independentemente. E como é que foi esse primeiro impacto? Eu gosto muito dessa pergunta do primeiro impacto. Agora, ok, fiz o estágio, sei fazer estas coisas, sei Ok, muita coisa é porque sobre isto. vocês não. E agora o que é que acontece?
Olha, eu posso falar por mim que Exato, é para eu falares acho por ti, é isso. pronto, no meu caso, eu até sinto que assim a seguir ao mestrado, pronto, claro que a ideia de ter ficado, não ter ficado na empresa, claro que me deixou um bocado triste, porque assim como a Carolina e a Melanie, também estava com aquela cena do ok, estar numa empresa é uma coisa segura, agora o que é que eu vou fazer? Mas como eu saí do estágio e tive que acabar de escrever a tese, não pensei nisso durante pá, aí meio ano. Então a coisa foi andando, vá, digamos assim. Uhum, Agora, quando eu acabei a tese, quando eu entreguei, defendi, estava tudo feito, já era mestre, certo? eu acho que me bateu muito forte o facto de não ter conseguido logo um trabalho, porque eu em toda a minha vida ouvi tipo, ai, se quem é bom, quem estuda muito, quem não sei quê, consegue logo um trabalho. A questão é que com a economia que temos ou que tínhamos nessa altura e Felizmente com a agora está muito melhor. pandemia, pois, agora está igual, ou pior. Ou Quer pior um dizer, pouco. a não ser que uma pessoa queira ir trabalhar para as obras, que aí há imenso trabalho. Uhum. Sim. Acredito. Pronto, mas de qualquer das maneiras, pronto, bateu-me assim um bocadinho forte e a desmotivei um bocadinho, e principalmente porque as empresas pronto, com que eu estava a fazer entrevista estavam-me a oferecer salários, algumas até abaixo do salário mínimo. Uhum, E eu pensava só, como é que isto é possível num país em que tem um salário mínimo nacional e as empresas estão a oferecer ainda menos que o salário mínimo? Ou uhum, seja, eu pensei, não, eu não posso aceitar esta escravatura, não é? Porque ao fim e ao cabo acaba por ser uma escravatura. Opa, e pronto, acho que me vou tentar lançar no freelancer e logo se vê. Claro que pronto, o freelance também, o início também não foi nada fácil, e eu andei a bater muito mal. Acho que a Rita também é que me salvou uau. ali a determinada altura. Mas pronto, essencialmente acho que o mais difícil no início é mesmo essa questão da solidão. Uhum, Tipo, tu estás sem objetivos porque não tens clientes, ainda estás a criar carteira, e depois também não sabes as pessoas à tua volta que estão como freelancers ou que estão a trabalhar remoto, e acabas por desmotivar, porque a tua vida vá até aos 22, 23 anos é uma constante é muito intensa, tens social, muito que digamos fazer, assim. exato. Exato, tipo, é a universidade, tens amigos que estão sempre disponíveis para ti, não sei o quê. E depois, tipo, de repente toda a gente entra no mercado de trabalho e tu estás ali sem trabalho e pensas, fogo, então e agora? O que é que eu vou fazer à minha vida? Pronto, Yeah. e acaba por ser um bocadinho isso no início. Mas pronto, Uhum, ou seja, às vezes ainda me custam os meses mais baratos, mas como também já não são tantos e como já tenho um mindset diferente, penso, olha, pronto, vou aproveitar para descansar neste mês ou fazer outras coisas e agora, pronto, aceita-se. Mas no início eu acho que não é nada fácil uhum. entrar nesse Não é mindset. mesmo? Sim, e Carolina, também sentiste isso? Também sentiste esse gap entre teres acabado o Muito. estágio e depois. Já Senti vamos muito falar mais porque profundamente do gap. eu fiquei assim um bocadinho enganada, porque eu, quando comecei a trabalhar, eu comecei logo imediatamente a trabalhar como freelancer, porque Uhum, graças a essa empresa começaram logo a passar trabalho. Eu ok. também queria muito ser Portanto, freelancer. não ficaste lá, mas começaste a ser Não, freelancer para exato. eles. Eu desde Uhum. que descobri que havia a possibilidade de ser freelancer, eu percebi que era isso que eu queria para mim, Quero porque este, eu quero sou este. super introvertida e eu estava tipo, Como eu não vou entendo ter que perfeitamente. lidar com pessoas, brutal, vou estar sozinha, vou gerir os meus horários. Isso para mim era mesmo Foi aquilo que eu atrativo. então, depois tive a sorte de poder começar logo a trabalhar com eles, que foi incrível, né? Nem tive que procurar clientes, foi logo ali assim. Só que o problema é, nos primeiros meses correu super bem, então eu estava ali a fazer um valor excelente para quem está a começar, foi mesmo incrível, Uhum, estava mesmo toda contente ali a fazer já bom dinheiro para quem está a começar, e uhum. de repente chega a pandemia e começa a cada vez mais escasso o trabalho. Então comecei a panicar durante mais ou menos
6 meses eu andei à procura pronto, aí é que decidi mesmo começar à procura, só que lá está, eu conseguia assinar com clientes, mas não recebia trabalho, demorava meses até receber alguma coisa, então estava ali, meu Deus, a ficar super assustada, até foi uma altura em que eu comecei a mandar candidaturas para empresas, porque já estava, oh meu Deus, o que é que vai ser de mim? Não vou conseguir ser freelancer, não está a dar. Comecei a mandar candidaturas para empresas e é como a Alice está a dizer, propunham-me salários baixíssimos e isso implicava eu ter que ir viver para uma cidade. Eu moro em Arganil, o custo de vida aqui é super baixo e estou na casa que é dos meus pais, mas pronto, eles agora já não moram aqui, mas eu não tinha essa despesa. Se eu tivesse que ir para a cidade, eu ia ter que estar a pagar uma renda e quer dizer, a ganhar aquilo que eles estavam a propor era absurdo, eu não ia conseguir juntar dinheiro nenhum. Então andei também, como a Alice disse, a bater mal um bocado. Tive sorte de ter a Melanie, que já estava assim mais lançada nessa altura, porque lá está, teve a experiência dela da empresa e aprendeu muito sobre o mercado, muito mais do que eu. E ela ajudou-me imenso também a descobrir o LinkedIn e assim, também foi uma grande ajuda, porque nessa altura foi mesmo complicado. Mas pronto, entretanto começaram a aparecer mais clientes, mais trabalho e tudo se encaminhou. De vez em quando tenho alturas mais paradas, claro, mas nada a ver com essa altura em que estava mesmo sem nada. E a Melanie ficou na empresa mais uns tempos, não é? Acabaste o estágio, ficaste lá um bocadinho e depois, porque não estarás lá agora, por exemplo, não é? Foi uma coisa que tu pensaste, ok, vou virar pessoa independente porque eu tenho outras ideias. Digo eu que Sim, pensaste tu. foi um bocado à força, porque assim, lá está, eu fui um bocado à procura de outras condições, porque eu fui com a empresa com aquela ideia, não, tipo, eu não me imagino, porque um bocado também com a Carolina sempre tivemos um bocado de ansiedade, e então só o facto de eu não saber, a incerteza de não vir trabalho ou não vir trabalho, mais a ideia da sociedade e até dos próprios familiares à tua volta que não sabem como é que é este mundo, claro que eles querem, na cabeça deles querem que fiques numa empresa, estás lá às X horas, é o que é normal, não é? O que é expectável. Então eu ia muito com aquela ideia e já no mestrado eu tive uma cadeira que era Ética e Tradução em Mercado, que a professora era freelancer. E tive essa abertura de falar com ela sobre as tarifas e assim, sobre esse mundo. E já as minhas orientadoras do estágio na altura, eu dizia-lhes que tinha a ideia de ficar numa empresa de tradução e assim, e elas diziam, tu vais com uma ideia um bocado não sei se estás bem a perceber como é que é, e depois eu dizia, mas eu como freelancer não tenho estabilidade nem nada, e será que na minha empresa tem estabilidade, principalmente em Portugal? E pronto, realmente, passado um ano, eu descobri que, pois, isto é muito bonito, mas em Portugal, como a Alice disse, opá, é uma vergonha. Mas pronto, falamos disso depois mais à frente. Já falamos. E Acho que eu adoro falar então, de dinheiro, portanto estou sempre. e então, pronto, foi um bocado empurrada também como a Alice, eu ainda tinha que entregar o relatório de estágio, e então como fiquei lá a trabalhar, não era fácil eu depois estar a trabalhar também no relatório de estágio, porque essa é outra que também é toda uma teoria e muita coisa que temos que ler para fazer o relatório de estágio. E não tive tempo e depois não gostei das condições, tentei arranjar outras empresas, mas também não queria ficar em Lisboa, nem nada que se pareça. E quando comecei a fazer o relatório, vim para casa, fui para a casa dos meus pais, porque em Viseu não conseguia estar também, a pagar renda e assim. E entretanto comecei, enquanto fazia o relatório, eu inscrevi-me no PROS, eu fui enviando CVs, tinha um bocado aquele background de como é que se procura um cliente, já sabia da importância do LinkedIn, porque também já tinha visto isso na empresa também. Comecei aos pouquinhos, em 2020, que foi também o ano da pandemia, pá, foi muito difícil, só que eu também, outra coisa que eu ganhei na empresa foi que eu comecei a ser formadora, porque eles também tinham uma empresa de formação de línguas. E como eu gostava da parte de estar com as pessoas, e assim comecei na parte da formação, e agora já não estou, mas no início tive também na formação de inglês, cheguei a dar português para estrangeiros e podia fazer isso online. Então tinha essa parte também para não desesperar no início, mas pronto, o primeiro ano foi complicado porque não tinha clientes nenhuns. Pronto, então tive que fazer muito marketing. Passado uns tempos e no fim do ano comecei a ter um salário de jeito e pronto, foi sempre a crescer felizmente. Mas antes de falarmos de dinheiro e de saúde mental, essas coisas todas que eu acho importantíssimo e principalmente vocês, acima de tudo, é uma das coisas que me interessa saber
o que é que vocês sentem em relação a isso tudo, porque são dois assuntos temaços, como dizem os espanhóis. Mas agora temos que esquecer o que é que ia dizer. Boa, isso é uma coisa boa. Não, já sei. Então, em que momento é que vocês sentiram, agora que vocês já estão no mercado há uns tempos, ok, eu tomei estas decisões todas e eu sei o peso de tomarmos decisões, não é? E nós, é engraçado, não é? Que trabalhamos nestas coisas e tentamos fazer as coisas por nossa conta e tal, tomamos muitas decisões e depois temos que viver com elas, não é? Portanto, como é que foi, quando é que vocês sentiram, ok, agora que já fiz isto há uns tempos, há um ano ou dois, ou o que tenha sido, sinto que realmente fiz a coisa certa para mim, não é a coisa certa para os outros, mas a coisa certa para mim, valeu a pena do que eu imaginava que ia ser a minha vida, isto é compatível com a forma como eu me via antes de entrar no mercado de trabalho, quando é que, porque eu sei que vocês todas já sentiram isto, por isso posso fazer esta pergunta, e em que momento é que vocês disseram, ok, aprendi as minhas coisas, fiz o meu estágio, entreguei as minhas teses, fiz tudo o que tinha para fazer e agora considero-me uma tradutora freelancer profissional que já sabe o que quer, digamos assim. Em que momento mais ou menos é que isto aconteceu, Carolina? Eu acho que isso aconteceu mais ou menos logo no segundo, logo entre aspas, no segundo ano de atividade. O primeiro, lá está, é o que eu estava a dizer, foi bastante complicado, estava assim um bocadinho a panicar e também andava ali meio a navegar, não sabia bem o que é que eu queria fazer, porque lá está, pegava ainda muito na tradução técnica, havia algumas. Também peguei em tradução jurídica que era mesmo, não era mesmo nada para mim, gostava mesmo muito de trabalhar naquilo. E então foi mais no segundo ano em que o meu salário já estava a ficar mais regular, entre aspas, e mais certo, e que eu já comecei a explorar áreas que eu gostava mais, que eu senti que tinha tomado a decisão certa. E depois comecei também a ver, entre aspas, por comparação a colegas meus, que estava melhor, porque tinha mais liberdade, tinha mais tempo para mim, ganhava mais, poupava mais e fazia aquilo que gostava. Então aí é que senti mesmo que tinha tomado a decisão certa, que ir para freelancer foi mesmo a melhor decisão. Claro que também tem a parte chata, temos que estar sempre a fazer marketing, é instável, completamente instável, não é a mesma coisa que estar numa empresa, isso não é. Mas para mim tem muito mais vantagens do que desvantagens e está muito mais de acordo com a minha personalidade do que trabalhar numa empresa, especialmente em Portugal, exatamente por estas questões que estamos aqui a falar. Vocês não sei se conhecem tão bem assim o mercado lá fora se fossem tradutoras numa empresa, para dizerem sempre em Portugal, eu acho graça, mas já lá vamos. Já conhecemos. Enfim. Mas, e a Melanie, quando é que pensaste assim, ok, isto agora faz todo sentido? É difícil dizer quando especificamente, porque nós temos um bocado aquele síndrome de impostores às vezes de um mês parece que sei, pá, sou incrível, se traduz mesmo bem, tipo, é espetacular. No mês a seguir é tipo, não, eu não quero isto, não sou boa a fazer isto, não quero. Então é difícil, mas eu acho que foi também mais ou menos no segundo ano, porque naquele primeiro ano estamos a testar o terreno e parece que vem, depois não vem, depois é aquela. O prosa é muito fixe, mas também é um bocado um leilão às vezes, e às vezes as tarifas são baixas. E depois de repente vês um cliente que aceita a tua tarifa e é aquela esperançazinha, e depois que se vai criando. E eu também, como a Carolina, no segundo ano percebi mesmo, comecei a comparar a minha situação à de outras pessoas e percebi do que nós ganhamos também com o ser freelancer, não tem só a ver com a parte financeira e etc. Quando nós descobrimos, quando nós conseguimos lidar com a ansiedade, quando nós entramos no ritmo, percebemos que estamos muito mais com a família, temos tempo para outras coisas. Eu, por exemplo, gosto de fazer outras coisas, eu gosto de cantar e ir a concertos, o que seja, e na empresa de tradução nós temos aquele tempo e epá, se tu estás doente, sentes-te mal em pedir o dia, se tu queres ir ali tens que estar sempre a pedir, pois parece que é sempre que é o teu direito, mas que não é o teu direito. E depois já comecei-me a perceber disso tudo que vem também com o ser freelancer, tem aquela parte chata que é preciso lidar com isso, mas também tem muita coisa que uma pessoa não sabe que pode ter antes de ser freelancer porque não conhecemos muito essa realidade, não falamos com muitas pessoas que estejam na mesma situação, mas talvez tenha sido também no segundo ano. E a Alice, que eu acho que a Alice começou ligeiramente depois da Carolina e da Melanie, acho eu, não é? Pois, Foi uns 2 anos depois, elas talvez. elas Também estavam a mais dizer novinha. no segundo ano e pronto, eu acho que posso dizer que eu que estou a começar a Estás sentir isso agora ao segundo agora. ano. Pois, Boa. Porque na verdade, pronto, o meu primeiro ano, lá está, foi o ano de experimentação e foi o ano
assim, só para vos dar uma pequena noção, eu realmente só comecei a ter trabalho intensivo desde novembro do ano passado. Portanto, só comecei a ter um salário bom e estável nessa altura. Pronto, e eu acho que, claro, pronto, dando assim aqui um toquezinho à saúde mental, eu, claro que tive que recorrer à ajuda profissional por causa exatamente da ansiedade, porque a certa altura, tanto o síndrome de impostor como, pronto, situações familiares e a frustração de não poder sair de casa dos meus pais e etc., pronto, levaram-me a muito sentido, tanto de culpa como de não estou a ser boa o suficiente para conseguir ter a minha própria vida. Mas, de facto, eu acho que basicamente no início deste ano, e por fevereiro ou assim, é que eu realmente comecei a pensar, fogo, eu realmente eu posso fazer o que eu quiser. Eu nem tenho que aceitar um trabalho se eu não quero. Ou seja, se eu estivesse numa empresa, eu tinha que aceitar o trabalho e tinha que calar a boca e comer, que é mesmo assim. Um, e aqui, pá, se não me apetecer fazer o trabalho, não faço, e posso compensar noutro mês qualquer, ou posso trabalhar, sei lá, por exemplo, o meu namorado não vive na mesma cidade que eu, então eu posso deslocar-me para a cidade dele Uhum. e estar com ele durante uma semana inteira, pronto, sem o constrangimento de, tenho que ir pedir Claro. férias ou não sei o quê. Portanto, de facto, eu acho que tanto quem está como freelancer, e já nem digo só freelancer, pronto, como quem está também em remoto, acho que é um benefício muito grande, pronto, estar neste método ou neste modo, porque podes fazer outras coisas. Assim, por exemplo, como a Melanie, para mim é muito importante fazer voluntariado fora do trabalho. E eu acho que se tivesse um trabalho numa empresa, nunca ia conseguir fazer voluntariado quando eu quisesse, às horas que eu quisesse e no sítio onde eu quisesse. Pronto, Uhum. basicamente é isso. Sim, eu sei que vocês estão contentes com a situação, não é? Portanto, sabia que não me iam dizer, oh meu Deus, mas já lá vamos às partes de quando os dias não são tão felizes como hoje, que temos muito sol em Portugal e tal, mas já lá Exato. vamos. Mas antes disso, vamos lá falar de dinheiro, porque eu acho que é absolutamente importante, porque as pessoas enfim, não se sentem muito à vontade em falar de dinheiro. Mas tenho a sensação que vocês, na vossa geração, já tenho que falar assim, bem que eu tenho o dobro da vossa idade, não é? Já é um bocadinho assim, tenho mais 20 anos. Portanto, acho que já posso ter estas coisas na vossa geração. Tenho a sensação que se partilha muito mais do que se calhar as pessoas quando eu, enfim, há uns anos atrás e tal, também com a internet, etc. Também a maneira como nós nos conhecemos já é diferente. Eu conheço-vos a todas por causa de alguma coisa que tem a ver com o mundo da internet. Depois tivemos a oportunidade de nos conhecer porque calhou estarem aqui de alguma maneira perto ou virem cá ou qualquer coisa assim, mas a verdade é que é assim. Mas tenho a sensação, e vocês já disseram, que comparam a vossa situação com os vossos amigos, e portanto, sem falar assim de valores específicos, mas as pessoas ficam muito perturbadas e adoram exemplos de quanto é que se ganha, porque é que se ganha, como é que chegam à conclusão do que é bom e o que é mau e tal. E eu adoro, acho este assunto fascinante, porque, como vocês sabem, eu fui vendor manager durante 8 anos e então lidei com este assunto todos os dias e gosto de lidar com o assunto, digamos assim. Então, não sou essa pessoa que não gosta de falar de dinheiro, muito pelo contrário. Mas a verdade é que, pela vossa experiência e em Portugal, e falando para o mercado português, no sentido dos tradutores portugueses, não para o mercado dos clientes, porque aí já é um pouco variável, porque vocês suponho que todas tenham clientes internacionais. O que é uma boa situação para um freelancer? Com quantos clientes trabalham? Quantos são nacionais? Quantos são internacionais? E que média de preços, sem serem muito específicas, podem dizer entre isto e isto, é razoável ou é mau, é bom, só para termos assim uma ideia do que é a vossa opinião sobre o que é isso e também a história do como é que vocês chegam à conclusão que é bom ou que é mau, porque muita gente diz, pronto, vejam quantas horas trabalham, dividam por não sei o quê, vejam as vossas contas, bom, enfim, não é? Eu, como sabem, tenho uma ideia muito diferente de como se chegar à conclusão do que é que está bem ou está mal, porque a verdade é que as línguas têm, as línguas, os pares de línguas, Sim. têm um valor comercial que é minimamente estável em certos circuitos, não é? Mas como é que é a vossa visão em relação a este assunto? Como é que é essa comparação entre os ordenados, por exemplo, dos vossos amigos que são tradutores in-house, como nós dissemos, ou numa empresa, ou vocês que são freelancers? Como é que vocês fazem esta comparação?
que critérios são importantes para vocês para chegarem à conclusão de que estão numa melhor situação do que outras pessoas, por exemplo? Carolina. A primeira vez que eu tive noção de que se podia ganhar bom dinheiro a ser freelancer foi precisamente quando eu estava a estagiar, que nós tivemos uma formação e foram lá pessoas freelancers que trabalhavam também para aquela empresa e nós conversámos, nós fomos todos a almoçar e eles falaram-me em valores que eu nunca imaginei possíveis fazer em Portugal, lá está. Que era Eu lembro, eu vou dizer exatamente 3.000 euros, que eu achava, uau, espetacular. Lá está, na altura nem sei se estavam a falar de brutos ou líquidos, nem me Sim. passou pela ideia perguntar, mas fiquei, como assim? Tipo, em Portugal nunca na vida eu vou fazer 3.000 euros numa empresa, então, ok, de certinho direitinho Sim, que eu isso ia é ser verdade. freelancer. Pronto. Nem em lado nenhum, que eu saiba. Mesmo que É só para sejam vos avisar. brutos, Como mesmo que tradutor, sejam não. brutos, é mesmo Certo. muito dinheiro. Exatamente. Sim. Então, pronto, lá está. Depois também sempre tive mais ou menos essa ideia de que era possível isso, ou mais, ou aquilo que nós quisermos, entre aspas, cheio de pessoas que fazem bem mais do que isso. Mas eu tento fazer mais ou menos aquilo que é bom para o meu nível de vida e que me permite poupar Claro. também para as coisas que eu quero, né? Para um dia comprar uma casa, seja o que for. No início estava assim meio à toa, não sabia que tarifas é que eram justas e o que é que era uma boa tarifa. Depois também recorri a algumas ferramentas, por exemplo, o PROS também tem lá uma parte em que nós pomos o par linguístico, ele diz mais ou menos quanto é uma tarifa justa. Acho que depois também, no início, nós não podemos ser muito exigentes porque ainda não estamos muito, não temos muita prática, não estamos muito especializados, então também acho que não podemos logo pedir assim umas tarifas loucas, mas acho que temos que, opá, o mínimo, né? Então o meu E mínimo vocês fazem, ou tu fazes uma distinção entre aquilo que é a tarifa que tu esperas de um cliente de uma empresa portuguesa e de uma empresa estrangeira? Portanto, tens essa sim. variação em Tenho consideração. noção, eu tenho noção, porque tentei durante muito tempo pedir aos portugueses, às empresas portuguesas, o mínimo aceitável e não dava. Então, basicamente, eu percebi, ok, eles não podem entrar, E o não que é é um mínimo possível. aceitável? Vamos lá assim com Para um mim, o número. mínimo aceitável é 5 cêntimos por palavra. Certo. E então, como eu percebi que muitas empresas não tinham condições de pagar isso, eu simplesmente desisti do mercado português, basicamente é isto. Eu só comecei a explorar lá fora, e porque me pagavam o dobro e o triplo da tarifa muitas vezes, e sem pestanejar, era ok, era na boa, era o normal. Então, basicamente desisti um bocadinho do mercado português. Acho que no copywriting é um bocado diferente, já pagam tarifas um bocado mais justas, mas na tradução, pelo menos na minha experiência, é aquilo que eu durante muito tempo tentei ainda, só que lá está, se eu tinha clientes que me estavam a pagar muito mais, eu não ia priorizar aqueles que me estavam a pagar pouco. Aliás, eu, ao longo da minha carreira acabei por deixar de trabalhar mesmo com essa empresa onde eu estagiei, apesar de eu gostar mesmo muito deles e estar-lhes muito agradecida, simplesmente não dava, porque se eu tinha clientes que me estavam a pagar muito mais, eu não conseguia priorizar o trabalho deles. E também porque eu gostava mais do trabalho dos clientes que me pagavam mais. Então, Ok. É justo. basicamente, fui deixando para trás as empresas portuguesas, é verdade. Hoje em dia só trabalho com clientes estrangeiros. Mas a Alice, eu sei que tu tens clientes portugueses e até gostas muito deles. Também tens Sim, outros, mas sei que tens eu acho clientes que portugueses de que gostas. o meu, pronto, assim, começando mais pelas tarifas, o meu mínimo Aceitável. decente, aceitável, sim. Eu, por acaso, ainda aceito 1 cêntimo a menos que a Carolina. Pronto, acho que a partir dos 4 cêntimos já se consegue começar a fazer um bom negócio. Mas eu acho que aqui em Portugal as empresas fazem questão de pagar menos do que isso. Pronto, felizmente já consegui cá em Portugal aumentar com algumas. Por exemplo, só para terem uma noção, eu no início, quando comecei a trabalhar com algumas empresas portuguesas, pronto, eu tive de aceitar 3 cêntimos à palavra, que é um abuso, realmente, e ao final de um mês tu pensas, eu trabalhei imenso e não estou a ganhar nada, é basicamente isso. Mas pronto, felizmente já consegui aumentar esse preço, também porque sei que eles sabem que eu sou boa tradutora. Pronto, e nesse aspecto acho que tenho de o reconhecer.
Mas aqui em Portugal não há muita margem para subir mais. Ou seja, se tu começas a dizer, olha, eu cobro. Por exemplo, eu tive uma situação em que eu disse, olha, os meus preços são vá, tipo 4 cêntimos para o inglês e 5 cêntimos para o alemão, e a empresa disse, ok, mas não garantimos oferecer trabalho. E eu fiquei chocadíssima por me dizerem isto assim, pronto, de boca para fora e tão claramente, mas ao mesmo tempo pensei, pronto, ok, então se não tem, não tem, pronto, é porque não há disponibilidade. E acabei por nunca trabalhar com esse cliente, porque de facto eles nunca me mandaram trabalho, Uhum. provavelmente porque não têm orçamento. Mas de facto, eu sinto que essencialmente, e isto é uma coisa que eu também entrei, que eu também fiz pazes com as empresas portuguesas, que é de género, os meus clientes na verdade não são portugueses, porque eu não vou traduzir, ou seja, os portugueses ou o público português pede mais outras línguas do que propriamente traduções para português. Portanto, eu tenho é que procurar clientes no estrangeiro Uhum. que são esses realmente que são os beneficiários da tradução para português. Uhum. Mas pronto, basicamente teve que ser umas pazes que fiz e neste momento não trabalho assim com tantas empresas portuguesas. Eu ativamente tenho para aí 7 clientes, o que acho que até é bom para o tempo de carreira que tenho. E pronto, também vou tentando aumentar a carteira, se bem que não é fácil exatamente pelas tarifas. Uhum. E os clientes que mais mandam mensagem tipo no LinkedIn e assim são os clientes que estão à caça de pessoas que tenham preços baixíssimos, até tipo 2 cêntimos e 3 cêntimos, portanto acaba por ser super ingrato. Uhum. Uhum. Então, e a Melanie, tens uma mistura de nacionais e internacionais? É tudo internacional? É tudo europeu? É tudo... Onde é que eles andam? Sim, E o que é que eles principalmente fazem? europeu. Principalmente. Eu gosto muito dos nórdicos, que pagam muito bem. E é todo um processo. É assim, eu também tentei. Eu gosto muito de Portugal, gosto muito de português, tentei muito no início. Mas eu no início, até quando. É assim, não vamos dizer que. Nós agora, provavelmente, eu acredito que temos tarifas às vezes que pagam nos 8 cêntimos, 10 Portanto, vocês cêntimos. têm aí uma espécie de paralelo de trabalho, não é? Trabalham muitas duas, não digo trabalhar nos Sim, mesmos projetos, mas têm aí uma forma de pensar as duas semelhante. sobre as coisas, não Também, é? às vezes. Eu e ela, foi tipo: olha, este cliente disse que eu podia pedir esta tarifa. Aí então para o próximo já vou ter mais confiança para pedir mais. Ou seja, é bom também ter este lado Claro. positivo, porque realmente eles depois aparecem e é bom partilhar com outra pessoa, porque o nosso mercado é muito estranho, é muito. Tens pessoas a pagarem 3 cêntimos e depois tens pessoas que pagam 15 cêntimos. E descobrir, sair dali, eu conheço pessoas também mais velhas e tudo que estão sempre naqueles, às vezes ainda nos 4 5 cêntimos, porque acham que é assim, é muito difícil porque o mercado de tradução para cada pessoa é muito diferente. Tu Uhum. falas com alguém e essa pessoa diz, não, eu peço 10 15 cêntimos e é na boa, e este é o meu valor e acabou. E depois tens outra pessoa que pede 5 cêntimos e às vezes é porque realmente a experiência é diferente e outra é muito boa tradutora e outra não é tanto, mas outras vezes nem é muito isso, é porque entraram naquela Uhum. cena, lá está, se calhar Tens só razão. trabalharem com empresas portuguesas ou só trabalharem, ou às vezes mesmo de fora, sei lá, Estados Unidos também, sabemos bem as empresas que às vezes já, e também da Ásia, e mesmo dentro da Europa, há empresas a pagar mal, e é o que conhecem e não conhecem outra realidade. E depois de Uhum. repente as pessoas conhecem outra realidade, eu também fui muito pelo LinkedIn, eu vi que havia as raparigas e tradutoras e não só, que nós conhecemos muito bem, há lá muita gente que faz muito bom marketing no LinkedIn, que fala também sobre as tarifas, também um bocado da nossa geração, começou a falar mais sobre isso, ainda bem. E por falar mais sobre isso, nós começamos a perceber, ok, eu posso pedir mais, existem pessoas que pagam mais. E às vezes nas gerações mais antigas, como não havia esta comunicação uns com os outros, por às vezes vergonha, por não se fala de dinheiro, Uhum. e também por não haver internet, em qualquer pessoa do mundo falava de dinheiro, pensavam que, ok, esta é a tarifa que é e tenho muita sorte de ter esta tarifa, tenho muita sorte que me Uhum. pagam 5 cêntimos às vezes. Uhum. E eu, pronto, no início tentei as portuguesas, às vezes nem 5 cêntimos me queriam pagar, basicamente, sei lá, 10% dos meus clientes são portugueses porque depois, no início, tipo, precisava de experiência e fui aceitando, mas depois
acho que o importante é, ok, nós começamos por baixo, mas rapidamente ir subindo as tarifas. Ok, não, eu mereço mais um cêntimo, eu mereço mais dois. Ir subindo as tarifas é importante e às vezes com certos clientes não dá e aí temos que saber dizer adeus, porque tem que ser, as pessoas têm que nos pagar o que nós merecemos. E então fui descobrindo outros mundos, fui descobrindo outros países, fui pensando também quem é que precisava dos nossos serviços, como a Alice disse, procurando empresas de fora e sei lá, eu regularmente tenho para aí, regularmente que mandem trabalho, mesmo muitas vezes para aí 5 clientes e são estou quase todos estrangeiros, de Suécia, Dinamarca, tenho alguns da França. Estados Unidos regularmente tenho uma outra empresa que estou lá inscrita, mas não manda assim tanto trabalho. E outra coisa é que eu também não tenho uma tarifa fixa, ou seja, cada caso é um caso. O cliente, foi o que eu e a Carolina também falámos recentemente, um cliente, tu podes pedir 8 cêntimos a um cliente e outro cliente também, vou pedir 8 cêntimos que é o mesmo tópico, mas se calhar é muito mais difícil trabalhar com esse cliente, então tens que pesar tipo, o tempo que vais fazer, que vais demorar a fazer a faturação, se são muito chatinhos, se não são, se têm revisores, se não têm, se a responsabilidade é toda tua. Então eu não tenho. Há uns que me pagam 8, outros que 9, outros se calhar é tão fácil fazer aquilo e é tão rápido que eu tenha 7 cêntimos. Depende um bocado. Exatamente. Eu Agora, lembro-me, desculpa diz, boa. interromper-te, Diz? quando no curso lembro-me de um professor meu, quando eu penso em preços, lembro-me sempre do que o meu professor me disse, que ele costumava dizer assim: vocês nunca podem ter um salário que seja inferior à vossa empregada doméstica. E eu sei que isto é assim um bocadinho problemático dizer isto, mas isto o que é que ele queria dizer? Por exemplo, ele pagava para aí 10 euros por hora à empregada doméstica, que eu acho que é um valor justo porque é um esforço físico, não é? Tipo, é um trabalho que exige esforço físico, Claro. mas nós também temos muito esforço cognitivo. Porque é que temos que receber menos que 10 euros à hora num trabalho que muitas vezes nós chegamos ao fim do dia e pensamos, epá, eu já nem sei falar. Eu tive o dia todo a traduzir e já nem sequer sei falar, porque a Quem minha sou eu? cabeça já não dá para Yeah. mais. Mas vocês, quando recebem uma proposta, tipo, ficam ali muito tempo a indagar como é que há de ser, como é que não há de ser, ok, uma vez que já têm a informação toda, e ter a informação toda é muito relativo, porque eu sei que quando se recebe um projeto, bom, não é? Há quem mande informação a mais, é E há verdade. quem manda menos. Mas o normal é mandarem um bocadinho a menos, não é? Mas vocês pensam muito, esperam muito, fazem muita pesquisa ou têm uma resposta mais imediata? Ou, quer dizer, uma vez que olharam para todos os materiais que vos mandaram, se mandaram uma sample, se mandaram, enfim, algum tipo de informação mais profunda, se mandaram um brief, seja lá o que for, porque às vezes não mandam nada, não é? Vocês demoram muito tempo, resolvem imediatamente, mesmo que sejam, digo eu, um novo cliente, não é uma nova abordagem, porque quando já se tem o cliente e já se fez um trabalho ou dois, bem, já em princípio aquilo já é mais matemático e a coisa já se sabe mais ou menos o que se esperar. Mas vocês, quando recebem o primeiro impacto do cliente novo, como é que é a vossa abordagem? Hoje, agora começamos pela Alice. Olha, por acaso estava a tentar pensar nisso. Eu acho que a primeira coisa com um novo cliente que eu faço é ser mesmo muito clara em relação às áreas que eu traduzo. Uhum. Pelo menos aquelas que eu sei que não vou traduzir, eu digo logo, olha, por exemplo, a jurídica, eu não faço tradução jurídica, eu digo logo, olha, eu não faço tradução jurídica, portanto, comigo não podem contar com esse serviço. Agora, pronto, eu nem sinto que pense muito, ou seja, para mim é tipo definir as tarifas com o cliente, perceber se vão mandar muito trabalho ou não, tentar gerir as minhas expectativas e as expectativas do cliente, porque, por exemplo, às vezes eu tenho clientes que me dizem, mas tem que estar todo o dia a trabalhar para nós, e quando me dizem isso eu penso, epá, pronto, então esquece. Eu tenho outros clientes, não posso garantir estar 8 horas por dia a trabalhar para vocês. Mas pronto, em termos de brief, claro, há clientes que não mandam nada. Uma coisa que me irrita solenemente é quando há clientes que têm plataformas de enviar os trabalhos e depois classificam mal os trabalhos. Por exemplo,
às vezes recebo coisas classificadas como tradução médica e afinal são traduções técnicas e eu fico tipo, "Epá, mas eu não faço tradução técnica, ou seja, se era uma tradução técnica, escrevia uma tradução técnica e depois, claro, ao final de ter aceitado o trabalho, penso, pronto, vou demorar muito mais tempo a fazer Hum, isto, porque tenho que fazer muito mais pesquisa, mas no geral, eu até aceito com muita facilidade, desde que tenha tempo que acho que tenho tempo para fazer o trabalho. uhum. E a Carolina, pões-te aí a pensar, deixa-me cair ver, blue boards, não sei o quê, claro que fazemos essas coisas todas, não é? E depois como é que é a abordagem, esta escrita de e-mail, esta coisa toda, é uma coisa que demora, ou tipo, fazes muito à É sim. vontade? Ultimamente, nos últimos meses, eu tenho estado a trabalhar mais com os meus clientes regulares, ou seja, já é tipo aquele processo sempre igual e com os clientes que trabalho. Ou seja, os clientes finais são sempre os mesmos, já estou Uhum, habituada. E depois, quando aparece um cliente novo, não sei porquê, mas ultimamente tem sido muito clientes que querem fazer uma entrevista primeiro e explicar as coisas assim mesmo pelo Zoom ou assim. Então fico logo ali, faço logo ali as minhas perguntas todas, fico logo ali a saber se o trabalho é assim ou assado, e é muito na área criativa, lá está, os clientes que me aparecem. Depois também me aparece muito, ultimamente, é pós-edições de alemão, que é sempre no LinkedIn, e assim, quando alguém precisa de alguma coisa e me manda mensagens, é sempre pós-edições de alemão, e opá, o uhum, processo é sempre mais ou menos o mesmo. Eu já nem tenho assim tantas questões, às vezes só se, lá está, quando eles mandam a menos, informação a menos, não tenho briefing, não tenho nada, nem sei se é para tratar se é por você ou por tu, faço essas perguntas e pronto, mas não costumo demorar assim imenso tempo a decidir se fico com o trabalho ou não. Lá está, se a tarifa for baixa, é logo um não. Já tenho ali aquele mínimo, e se for abaixo disso, não aceito. uhum. Se for fora da minha área, como a Alice está a dizer, também é logo, tipo, não faço. E às vezes, conhecer alguém que faça, recomendo a pessoa, ou então até pergunto mesmo à pessoa: olha, se faz isto, tenho um cliente que está à procura, posso mandar o teu contacto? Pronto, faço assim, sou logo sincera, digo que não faço, não há necessidade de estar a pôr as mãos onde não Uhum, devo, como certo. fazia no início. Uhum. E a Melanie, é uma coisa que não gostas? Eu gosto, imagino que tu gostas, não é? Do contacto, e muitas vezes ter essas entrevistas por Zoom, estas coisas assim, que eu acho também muito boas. Mas imagino que também é uma coisa que tu gostes de fazer e tipo, não ficas ali, ai meu Deus, o que é que isto é? Tantos pormenores, tanta coisinha, porque às vezes só obviamente a fazer o trabalho é que conseguimos perceber exatamente o que é que se passa. Não é? Mas demoras muito, ficas perturbada de receber um e-mail novo, paras tudo e concentras-te ali e tal, como é que é? É assim, eu gosto muito de empresas de tradução e trabalho muito com empresas de tradução, mas também tenho alguns clientes finais e essa parte das reuniões em si acontece muito também com os clientes finais e é muito bom quando és tu a primeira pessoa que vai pegar naquele texto. Uhum. Ainda não há nada traduzido porque às vezes quando há depois é uma salganhada, mas pronto. Quando és tu a primeira pessoa e assim eles sabem exatamente o que querem, fizeram um estudo de mercado, isso é a situação ideal. Mas às vezes não sabem, então assim, se ele souber, se te mandou as coisas todas bem e assim, à partida tu, pá, é isso, eu já sei mais ou menos as tarifas que são justas para mim, tendo em conta aquela situação, se é fácil trabalhar com eles, se não é, se é muita criatividade, se não é, sei mais ou menos a tarifa que hei de dar. O difícil é às vezes o cliente não se explicar bem ou não dar a informação correta e depois só nos apercebemos que não acontece e acho que vai acontecer no meio do projeto e afinal isto é muito mais do que eu pensava e afinal isto é muito mais difícil do que eu pensava. E às vezes deixamos andar, dizem, olha, pronto, é a vida, devia saber. Outras vezes temos que falar com o cliente e dizer, olha, afinal não me explicaste bem as coisas, ou afinal é preciso mais isto e isto, ou a pesquisa é muito maior do que eu pensava, como é que vamos fazer isto? E é difícil dar esse passo porque eu sou um bocado people pleaser e é difícil também dar esse passo, mas às vezes tem que ser, temos que, se ele deu a informação incorreta ou se é muito mais do que nós pensávamos inicialmente, temos que ajustar a tarifa. Ou então ajustar um bocado mais tarde se eles continuarem a trabalhar connosco e assim. Mas sim, é assim um bocado também com a experiência, da experiência dos projetos. No início é difícil, no início não sabemos bem o que acabamos de levar. Eu também trabalho com, faço tradução de SEO. E no início foi difícil perceber, porque já é um bocado diferente, já é por hora, já não é por palavra.
E é um bocado também perguntar aos nossos colegas e participar em webinars e assim tentar perceber qual é que é o valor justo. E às vezes só aprendemos com a experiência, pronto, a errar. Uhum. E agora, porque infelizmente, enfim, temos que pensar em terminar, apesar de vocês sabem que eu nunca tenho um tempo muito específico e vocês são três, portanto o mínimo era estarmos aqui 3 horas, mas depois para quem está a ouvir às vezes não é tão fácil gerir o tempo e eu agora estou a tentar pelo menos não ultrapassar muito 1 hora, portanto, mais ou menos. Mas como Sim. estamos a chegar aí, eu queria vos perguntar como é o vosso dia na vida real e a importância desta coisa das redes sociais e do contacto com as outras pessoas e etc. Ora, eu, na Carolina, não conheço tanto, não costumamos falar tanto, mas a Melanie, não é que falemos a toda a hora, mas a verdade é que eu sei que já há muito tempo, já sei lá, uns 2 anos, alguma coisa assim, que eu tinha entendido que tu existias, não é? Porque tu fazes muita coisa no LinkedIn, és muito ativa, comentas muito, também fazes muitos posts e és uma pessoa que, falando com outras pessoas portuguesas, fala-me no teu nome, é muito engraçado. Portanto, já tive conversas com Uau! amigas, é verdade. E elas, sim, Melanie, etc, etc. Sei lá, a Sónia Tavares, por exemplo, né, tradutora já Sim, de sim, alta sim. estirpe, não é? Digamos assim. E pronto, e muitas vezes acontece ouvires à conversa e tal. Portanto, és uma pessoa bastante conhecida dentro da comunidade e enquanto tradutora portuguesa. E depois a Alice até tem o seu, como chamar aquilo? Tens um grupo, não é? É uma comunidade no Discord. Exatamente, no Discord, desculpa, eu baralho estas coisas todas, eu estou lá, portanto, enfim, tu sabes que eu estou. Sim. Mas pronto, a verdade é que também nós já tivemos muitas conversas, muitas, tanto offline como online e tudo mais. Portanto, qual é o impacto, a importância e a presença, não é? A relevância desta coisa de hoje em dia termos esta facilidade de comunicação? É verdade que a internet já existe há 20 e tal anos, isto é em Portugal, não é? No mainstream, mas nunca antes, como é óbvio, foi usada desta maneira. E nós somos o exemplo de como é que as coisas podem acontecer. Eu sabia que vocês existiam de alguma maneira por questões virtuais, digamos assim, não é? Eu quando te conhecia em pessoa, Melanie, já sabia que tu existias, já te conhecia há um ano e tal, em pessoa, mas já sabia que tu existias, lá está. Portanto, como é que tem sido? E falas também muito na importância da tua relação com a Carolina e tudo mais, como vocês conversam e tal, mas isso foi uma coisa do acaso, digamos assim, não é? Tiveram um contexto muito Sim. específico. E claro, todos nós temos essas referências dessas pessoas, mas depois como é que é na vivência de precisar de pessoas que têm outra experiência? Como é que é esta vida comunitária hoje em dia para a pessoa que trabalha nos serviços linguísticos, que eu não gosto de dizer tradução, vocês sabem? Primeiro, porque acho que hoje em dia o nosso mundo já, a tradução, enfim, faz parte do assunto, mas é uma das coisas, não é? Um dos serviços que nós geralmente oferecemos. Não é o serviço, já deixo, e por isso a palavra tradutor, enfim, é? Claro que há pessoas que só fazem tradução, como é óbvio, se calhar é o vosso caso, mas eu gosto sempre de dizer nos serviços linguísticos, não é? Estavas a falar da formação, agora no SEO, todas essas coisas já são assim, enfim, há limite, mas Sim. para mim, por isso é que eu chamo o podcast e me chamo a mim mesma, no meu narcisismo natural, de language worker, não é? Porque eu acho que é assim que funciona hoje em dia. Muito mais isso, porque nós estamos muito mais abertos. Eu já há muitos anos que faço projetos de todas as naturezas e vocês também, como é óbvio, não é? Eu sei que sim, que vocês vão fazendo coisas diferentes. Portanto, como é que é esta coisa de ter esta possibilidade de interagir com gente de todas as gerações, todas as idades, de todos os países e termos aqui vamos falar do LinkedIn, que é exatamente a coisa que eu suponho que seja mais ativa para vocês e é para mim. Portanto, como é que isto tem sido, Carolina, ter acesso a esta gente toda? Tem tido um bom impacto, mau impacto, e agora temos aqui a saúde mental. Tem ajudado? É um fator essencial para termos um dia a dia mais saudável, digamos assim? Tem sido assim? Ou se É. deixasse de aparecer amanhã já não fazia mal? Não, é ótimo, é mesmo excelente existir esta comunidade. Eu acho que até temos mesmo muita sorte na nossa área ser assim, porque eu acredito que há outras áreas que as pessoas também sejam freelancers e não tenham tanta facilidade de ter uma comunidade assim à mão, e grupos como o da Alice e outros, em que às vezes as pessoas, por exemplo, estão numa altura em que há menos trabalho e vão ali desabafar e há outras pessoas na mesma situação. Isso é ótimo, de sentires que não estás sozinho. Ou mesmo quando conquistaste um cliente, uma coisa boa para celebrar e teres alguém com quem celebrar, isso é ótimo. Portanto, é mesmo muito bom. Depois, claro, que também tem a parte um bocado negativa do LinkedIn, que é nós tendemos um bocado a comparar-nos com os outros e às vezes a vermos certos posts. Lá está, se estivermos numa altura má, então ainda pior. Vamos ver e vamos pensar: uau, esta pessoa está a fazer imenso trabalho e está a fazer imenso dinheiro, e eu não faço tanto dinheiro, eu não tenho tantos clientes, o que é que eu estou a fazer de errado? Também
tem essa parte Uhum. de negativo, que às vezes estamos a comparar e pronto, sentimos mal. Só que lá está, eu acho que para mim eu sempre achei mesmo muito importante termos pessoas próximas, com muita confiança, e para mim essa pessoa na área e noutras áreas da vida é a Melanie, que me dá mesmo muito apoio, tanto quando quero celebrar como quando estou em baixo. Isso aí para mim é fundamental. Eu acho que como freelancers precisamos muito de uma pessoa assim. E depois, claro, complementar com isso do LinkedIn e destes grupos e ter estas experiências e falar com outras pessoas, até com PMs, com project Uhum. managers, já comecei a ter, entre aspas, uma relação. Uhum. E é mesmo muito engraçado poder conversar com pessoas do outro lado do mundo, e às vezes até saímos um bocadinho do tópico ali da tradução e estamos a falar sobre interesses pessoais ou assim, ou fazemos este tipo de reuniões no Zoom, e assim é sempre muito engraçado conhecer outras pessoas e não sentir que estamos sozinhos. Eu acho que noutra altura devia ser muito mais complicado ser freelancer Uhum. do que é hoje em dia, com o LinkedIn e com estas ferramentas todas à nossa disposição. Uhum. E a Alice, porque como é que, já agora pergunto, como é que surgiu esta ideia de fazeres o comunidade grupo, Sim. grupo do Telegram, não é? Então, Não, outra vez está do errado. Discord, do Ai, Discord, do Discord, do ok. Discord. Exato, é isso. Então, eu, por acaso, no primeiro ano, quando comecei, eu lembro-me de estar a fazer um projeto mesmo muito grande e pensei, fogo, eu não tenho ninguém a quem perguntar, tirar dúvidas. E lembrei-me então pronto, de criar uma comunidade. Inicialmente, a comunidade ainda não é muito grande, há outras comunidades também a que eu pertenço que até são muito maiores e têm muito mais gente. E lembrei-me, olha, vou criar uma comunidade e assim também a malta vai podendo partilhar tanto trabalhos, como lá está estas coisas de pá, tive um cliente que me deu ghost, ou tive um cliente que me queria explorar, ou tive um cliente que me chamou de má tradutora. Uhum. E lembrei-me de então fazer e publicar no LinkedIn. Eu também sinto que estas comunidades e mesmo o LinkedIn são muito importantes. Eu pessoalmente sempre fui uma pessoa muito social. Eu gosto muito de estar no meu canto, mas também gosto muito de saber que tenho pessoas à minha volta com quem posso contar. E pronto, às vezes também não sou assim tão ativa no LinkedIn, vou tentando também ter Agora tem uma alemão e tudo, versão. que eu já vi uns posts em alemão. Vou tentando publicar assim umas coisas mais pedagógicas, porque acho que ainda não tenho assim tanta confiança de partilhar coisas tão pessoais. Mas pronto, eu acho que é muito importante, mesmo para nós, dá muito a sensação de pertença e de pensar, não estou sozinho nisto e há pessoas que já passaram por isto. E, por exemplo, a última coisa que me lembro assim nem foi networking, foi mesmo presencial, foi mesmo o Lock Lunch. Eu nunca tinha ido a nenhum Lock Lunch e fui no mês passado, assim, no mês passado, e gostei muito. Éramos pouquíssimos, mas até foi aqui em Coimbra e eu gostei muito. E acho que são estas coisas que nos fazem também querer mais para o nosso negócio, porque estar aqui sozinho e não ter ninguém com quem partilhar as coisas também nos faz estagnar e pensar, pronto, não tenho ninguém com quem me comparar, então não sei para onde é que hei de ir a seguir. Uhum. Também serve de inspiração, nesse caso. Exatamente. Uhum. E a Melanie, que é super rainha do LinkedIn. Eu recentemente até ando a falhar muito, porque eu já nem me lembro quando é que eu publiquei pela última vez, porque eu estou assim numa fase, isto é de fase, já há fases em que uma pessoa parece ter muito para dizer, mas depois já há fases em que uma pessoa pensa, eu já disse muita coisa e vou ao LinkedIn e vejo muita coisa, ou leio muita coisa que já li anteriormente. É Depois verdade. uma pessoa quando tem aquela comunidade, eu sinto que mesmo as pessoas que são muito ativas, elas repetem-se porque têm que se repetir, porque realmente há Exato. novas Sim. conexões que ainda não leram aquilo, mas eu que já li,
fico, opa, já não há muito mais para dizer, então eu estou numa fase em que não estou muito social no LinkedIn. É a pausa. Estou na pausa e também estou muito. Pronto, também acho que é verão e assim, e uma pessoa trabalha tanto dentro de casa que estou mesmo numa fase em que eu é trabalhar e depois sair para fora e fazer coisas que. Pronto, estou numa fase em que sinto muito a necessidade de sair. Uhum. Porque também foi por causa disso que eu pensava que não seria uma boa freelancer, porque eu sempre gostei muito de falar com as pessoas, de falar com os outros, perceber um bocado o que é que os outros achavam das coisas e assim, debater. E na empresa onde eu estava, costumo sair um bocado também por causa disso, porque eu gostava da questão de ter colegas de trabalho. Aliás, eu costumo dizer, é assim, eu não queria dizer isto, mas a verdade é que eu acho que nós trabalhamos muito mais como freelancers, às vezes em 2 horas, do que em 4 ou 5 numa empresa de tradução. Porque uma pessoa está ali presa e depois está ali e depois olha para o lado e fala com o colega de trabalho, agora vou beber café, agora vou ali, agora vou lá. Mas também acaba por ser bom para a nossa saúde mental, porque eu sinto que em casa sou extremamente focada quando tenho uma coisa para fazer. Agora até ando um bocado mais preguiçosa, mas normalmente quando tenho um prazo para cumprir eu sou muito focada e às vezes até não saio ou não me levanto tantas vezes e por isso é que a questão das pessoas ao teu redor é importante, porque no caso, mais uma vez, da Carolina, nós estamos sempre a mandar mensagens de voz. E ela acaba por ser, opá, nem sabes o que é que me aconteceu. Então já viste, o cliente fez-me isto e não sei quem sei que mais. Estás a gozar, depois a mim também já me aconteceu, não sei o quê. Então, as mensagens de voz são incríveis. Foi também uma incrível invenção para não estarmos sempre na chamada, senão nunca mais trabalhávamos, não é? Então, mandar mensagens de voz é muito importante para nós. E pronto, neste momento não estou muito ativa, mas também não estou tanto ativa porque acabei por conhecer pessoas por lá e agora essas pessoas preenchem-me na mesma, vou falando contigo, a questão da Sónia também. E também é importante não só para a nossa saúde mental, falar com essas pessoas e estar em contato com elas, mas também acaba por ser importante para a nossa vida profissional, porque é tal questão de quando um cliente tem um trabalho que não é muito da nossa área ou não é nem sequer o nosso par linguístico, eu não faço alemão, por exemplo, sou francês e inglês e a Carolina já me passou clientes, eu já lhe passei a ela, ou às vezes clientes finais pedem-nos para traduzir, pensam que nós traduzimos tudo, não é? E então acabamos por passar também para elas e esse companheirismo também é bom em todos os sentidos. Eu dou trabalho, ela dá-me trabalho, outras pessoas já aconteceu, é importante ter isso também, tanto a nível mental como profissional. E pronto, é essencial investir as comunidades como também a Calice criou e as que temos no Slack e assim, é sempre bom para desabafar. Pois, foi o que eu imaginei, porque a verdade é que, enfim, não é? O meu contacto com vocês é essencialmente através dessas coisas, não é? Principalmente a Alice, que eu acho que até foi por causa da tua comunidade que nós nos conhecemos e depois, Sim, sim, entretanto, sim. vieste cá e tal, Exatamente. e falámos ao telefone e foi ótimo. E agora pronto, agora são minhas amigas, pronto, já está, não é? E porque eu também toda a vida estive habituada a estar em escritórios enormes, o mais pequeno tinha 120 pessoas, não é? E, enfim, e então qual foi a minha solução? Um podcast. Incrível, E acho ótimo, acho Assim incrível. também acho. tenho sempre Ótima ideia. maneira de falar com as pessoas e de perguntar o que eu quero e tal, e é ótimo, porque vocês sabem, minhas perguntas são todas surpresas, ninguém recebe nada antes para saber o que é que eu vou dizer, eu também não sei o que é que vou dizer, ah, seja isso uma vantagem ou uma desvantagem. Mas é um bocado assim e eu também sinto que se não fosse assim então era muitíssimo mais complicado e acredito que até isso inspira muita gente então a ter uma vida mais independente, porque de facto é diferente. Eu já tive dos vários lados várias vezes, já fui independente, já trabalhei in-house, já fui independente, já trabalhei in-house, já trabalhei com clientes finais, com clientes do meio, com clientes do fim, já trabalhei com toda a gente, também já tive tempo, não é? Uhum. E claro, a verdade é que eu reconheço, enfim, todas as coisas que vocês dizem e também sei que são fases e numas alturas achamos, oh meu Deus, agora é que estou assim super pró e tal, vai ser espetacular, como tu dizias, e depois no dia a seguir aconteceu uma coisa dramática, não sei o quê, ninguém, ou não gostaram de um teste, ou não sei o quê, e tu, ai meu Deus, vou desistir disto tudo, quero ir voltar a trabalhar, não sei, quero o meu escritório de volta. Enfim, Sim, portanto, isso às vezes acontece por meses. É tipo, há um mês que, por exemplo, às vezes não trabalho tanto, então penso, fogo, mas por que é que eu sou freelancer? Por que é que eu não estou numa empresa? exatamente. Pelo menos o trabalho era garantido, o dinheiro não sabemos, mas o Sim, trabalho era exato, garantido. exato. Exato.
E é isso, eu adorava, tenho há muito tempo que estava a pensar falar com vocês, porque acho que é muito importante dar-nos assim uma perspectiva de pôr-vos juntas, não é? E ouvir assim ao mesmo tempo o que vocês têm a dizer, porque eu já sabia que ia ser interessante para quem está a começar, para quem está no meio, para quem está no fim, é interessante para mim, que estou a saber Deus em que fase, porque uma pessoa nunca sabe em que fase está, eu já cheguei a essa conclusão, mas vocês acham que estão na fase X, mas quando chegarem mais à frente, vão ver, afinal, se calhar não estou bem na fase que eu pensava, já estive nesta, agora estou naquela, e é assim, isto é completamente bipolar. Nós nunca temos uma percepção boa da situação em que estamos. Yeah. Sim, é como a idade, eu costumo dizer, tenho menos anos agora do que quando tinha 35, não é? É só um Ainda bem. número. É verdade, cada vez E mais. e a vida profissional também é muito assim, é muito por fases, é muito por aquilo que vai acontecendo à nossa volta, a nossa vida pessoal tem um impacto muito grande, as nossas mudanças, eu que mudei já de país umas vezes e tal, não é? Nunca foi por trabalho, foi sempre por outras questões, mas o trabalho depois vem atrás, não é? De nós e acompanha-nos para todo lado, e então entramos em fases novas de trabalho, mas que na verdade são de índole pessoal, e é muito interessante, é preciso ter esta abertura para nos permitirmos também esta flexibilidade de, enfim, de saber que o mundo é muito grande, como dizia a Melanie, que não é só em Portugal que as coisas acontecem, tanto a nível de clientes como outros níveis, e muitas vezes é isso, e trabalhar para empresas grandes também é uma coisa muito importante, não é? Eu diria que a minha experiência de trabalhar com empresas grandes é provavelmente a mais-valia que eu tenho em relação a todas as coisas que eu faço. Mas não quer dizer que toda a gente precise ter essa experiência para ter, enfim, não é? As coisas que precisa. Mas eu acho absolutamente espetacular. Mas vocês não sabem se algum dia vai acontecer uma proposta, etc. Portanto, é isso, é continuarem a fazer o que estão a fazer, sentirem-se bem com o que fazem, acreditarem em vocês. E é isso, e saber que o mundo vai girar, e vocês, o que é interessante é ir girando com o mundo. Por isso, muito obrigada, meninas, bons trabalhos, bons projetos, bons agostos, que ainda vamos todas de férias mais uma vez ou duas, que ainda haverá um vai a meio, e muito obrigada por este tempo que dispensaram aqui para esta situação, porque como são 3, até achei que ia ser mais complicado, já tínhamos marcado, depois desmarcámos, depois eu estive doente, depois não sei o quê. Ai meu Deus, mas isto tem que acontecer, e desta vez foi super fácil, a verdade é que Foi. Foi sim, senhora. Portanto, muito obrigada por terem estado aqui este bocadinho, e pronto, e vamos continuar nas nossas atividades A trabalhar. mais online, menos online, e quando quiserem vir cá, já A sabem que eu tenho trabalhar. espaço A para toda a trabalhar. gente, para fazer coworking, não é? Sabem como é que é o Sim. coworking comigo, não é? Sim, temos que combinar qualquer dia. Em Coimbra ou assim, ou perto. Sim, Yeah. Depois eu nesse estou tempo. aqui. Sim, exato. Em Fica setembro a melhor gente para fala nisso e fazemos, pode ser que haja Sim. outro walk lunch, uma coisa assim, combinemos Sim. todas, vamos num carro só e estamos lá. Portanto, ok, obrigadíssima, beijinhos e Obrigada a boa nós. continuação Obrigada do pelo verão. convite. Sim. Obrigada. Até à próxima. Beijinhos então. Até à Tchau, próxima. Tchau. Tchau. Tchau.